Então vamos descobrir os segredos desse prato? Primeira coisa que você tem que saber, todo risoto que termina bem começa com um bom caldo caseiro. É ele que dá a base de sabor. Se não tiver, a melhor alternativa é usar água e fazer um bom refogado com legumes aromáticos. Só caldo industrializado que não dá, hein? Como hoje a gente vai preparar um risoto com um método mais tradicional, o caldo é indispensável. Qual caldo você deve usar? Bom, depende do risoto que você vai preparar e, sinceramente, dos ingredientes que você tem por aí. Aqui é cozinha prática, né, bem? Mas olha só, o caldo de camarão, por exemplo, é bem específico porque a gente aproveita as cascas quando vai fazer um risoto de camarão. O caldo de carne feito na pressão é quase que uma sobra do músculo para a salada, ou seja, a carne fica para uma outra preparação. Ele é ótimo para o risoto de fungo, por exemplo. Já o de frango é mais suave que o de carne e por isso é mais versátil também. Mas para a maioria dos risotos, um caldo básico de legumes, que é o mais neutro de todos, funciona super bem, com a vantagem que ele é muito prático de preparar. Tendo cebola, cenoura, salsão, você já consegue garantir um caldo bem tradicional. A cebola não precisa nem picar, só cortar em 4 partes e mandar para a panela. As cenouras são 2, descascadas e em fatias grossas. Já o salsão, pode usar 2 talos cortados em pedaços de 5 centímetros e mais as folhas de 1 talo. Esse triozinho de legumes aromáticos forma o que os franceses chamam de mirepoix. Para completar, pode colocar também 2 folhas de louro, 3 cravos, 5 grãos de pimenta do reino e nada de sal. Caldo é sempre melhor que seja neutro, porque assim você não muda a quantidade de sal da receita que você vai preparar. Agora só está faltando a água, que são 2 litros. Aí é fogo alto e assim que ferver pode baixar e deixar cozinhando por meia hora. Depois é coar e tá pronto o seu caldo de legumes. Essa receita rende um pouco mais de 1,5 litros de caldo, que é o que a gente vai precisar para o risoto de hoje, que rende 6 porções. Se você for preparar com menos arroz, é só guardar parte do caldo para você usar em outras preparações. Ele dura até 5 dias na geladeira ou 3 meses no congelador. Bom, agora que o caldo já está resolvido, a gente pode começar a preparar o risoto propriamente dito. O próximo passo vai ser preparar um bom refogado e, além da cebola, nessa receita a gente vai caprichar no alho poró, que é o ingrediente principal do risoto de hoje. Olha, são 2 talos, mas se você quiser, dá para aproveitar essas outras partes, como a raiz, por exemplo, que rende um acessório culinário delicioso. É só você dar uma fritadinha e fica incrível para servir com risoto mesmo. Então pode reservar. E aí eu vou começar a fazer rodelas aqui de mais ou menos meio centímetro. No refogado, a gente só usa essa parte branca, verde clarinho aqui, e as folhas a gente reserva para outras preparações, porque elas são fantásticas para dar sabor para caldos que vão ser usados em ensopados, risotos, molhos. Então, pode reservar. Alho poró é aquele tipo de alimento que primeiro a gente corta e depois a gente lava. Então já vou transferir aqui para uma peneira e a gente vai dar um banho de água corrente nas rodelinhas. Já a cebola, a gente vai usar só meia e pode picar bem fininho. Mesmo que a gente já tenha usado a cebola no caldo, a gente precisa do sabor dela no refogado também. E pronto, tudo picadinho, já daria pra gente começar o refogado. Mas antes eu quero fazer 2 coisas. A primeira é colocar o caldo que eu reservei para aquecer.
Ele é que cozinha o arroz, então tem que estar quente na hora de preparar o risoto. Lembrando que para essa receita a gente vai usar 1,5 litro de caldo e ele vai entrando aos poucos na preparação, mas a gente já fala disso. Olha só, panela para a gente preparar risoto, o ideal é que ela seja larga, assim o arroz fica bem espalhado e cozinha mais rápido de um jeito mais uniforme. Essa aqui tem 30 centímetros e quanto mais pesada for a panela, melhor, porque ela não fica sambando na hora que você vai dar o ponto no arroz. Fogo médio, já vou regar aqui com 2 colheres de sopa de azeite. É para cobrir o fundo mesmo, assim, da frigideira. Aí, para começar, vai a cebola. Sempre ela, sempre a primeirona. Pitadinha de sal e começa o mexe-mexe. Tem que refogar aqui por 2 minutinhos até ela murchar. Olha, se você já preparou alguma receita de risoto, deve ter reparado que o ingrediente que dá nome para o risoto nem sempre vai para a panela no mesmo ponto da receita. O de camarão, por exemplo, vai lá no finzinho, porque se a gente colocar nesse ponto, ele vai ficar borrachudo. Já a abóbora assada, ela vai para o preparo no meio do cozimento, que é para dar uma corzinha para o arroz. O alho poró, que é um legume aromático, entra logo no refogado e a gente já pode colocar aqui. Aqui tem 2 talos, né, que a gente cortou em rodelas e vai ser meio jogo rápido, uns 3 minutinhos. E refogar, você sabe, a gente vai mexendo aqui. Olha, além do alho poró, outro tipo de alimento que a gente pode colocar desde o início, assim, no refogado do risoto, são aqueles que não vão desmanchar, que eles não vão ficar ruins, mesmo depois do cozimento longo junto com o arroz. É o caso do fungo e da carne seca. Foi tudo refogado em fogo médio até murchar e eu já vou até ligar de novo aqui o fogo. Foguinho médio, e o próximo passo é adicionar o arroz. O que a gente vai usar hoje é o arbóreo, que é o arroz para risoto mais fácil de encontrar, mas você também pode usar outros tipos, que são o carnaroli e o vialone nano. Já o arroz agulhinha, desculpa eu ter que falar, mas nem pensar. Aqui tem 2 xícaras, que é suficiente para 6 porções. Assim que a gente coloca na panela, tem que dar uma refogada no arroz. É igual o arroz branco nesse ponto. A gente quer que ele fique com aquela película de azeite, de gordura. A ideia aqui é que ele não absorva tanto líquido a ponto de não ficar al dente, né? Não ficar aquela mordidinha no meio do grão que está um pouco mais firme ainda. Então é importante refogar, coisa de 2 minutos. Como ele é um grão com muito amido, se a gente não der essa refogada, ele vai acabar assim, soltando muito amido, né? E vai ficar cremoso demais. E é aquela história, né? Quem tem amido tem tudo, mas também não precisa ter tanto amido assim, né? Uns bons já resolve. Nesse ponto, que ele já está brilhante aqui, que já todo mundo já está com uma película de gordura, a gente pode temperar com sal e pimenta do reino. De sal, você já pode colocar logo uma colher de chá. Já a pimenta é a gosto. Aí você vai, né, com um pouquinho de prática, você vai descobrindo o tanto que você gosta de pimenta do reino. Com arroz refogado e temperado, a gente pode colocar o vinho. Para essa quantidade de arroz, a gente vai usar 2/3 de xícara. Lembrando que o álcool não fica na receita, ele evapora, tá? O que a gente quer aqui
é a acidez do vinho que ajuda a dar sabor para o risoto e ainda estimula a liberar na medida o amido dos grãos. Ou seja, não vale a pena abrir mão do vinho, tá? Agora, se você tiver sem, dá para trocar por um caldo de laranja ou até um pouquinho de caldo de limão, misturando com água, sabendo que o sabor vai ficar um pouco diferente. Mas a função do ácido você resolve. Assim que o vinho seca, a gente pode começar a colocar o caldo, sempre de concha em concha. O caldo tá quentinho, vai para a panela, sem dar choque térmico. Nesse primeiro eu vou colocar 2 conchas. E aí colocou e vai misturando com calma, mas sem parar. Nesse mexe-mexe, o arroz vai absorvendo o sabor do caldo e liberando o amido e vai ganhando cada vez mais cremosidade. Esse é o segredo desse método para a receita não virar drama. Aí, olha só, ele já secou bem, mas não é que está totalmente seco. Nesse ponto, você vai juntar mais caldo. Como essa panela tem o fundo bem largo, eu estou colocando 2 conchas. Se for uma panela um pouco menor, você pode colocar uma concha só, tá? E mexe, 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 mexe o arroz. Para ele chegar no ponto, costuma levar uns 15 minutos. Mas esse é um tempo aproximado, tá? Quando vai chegando perto disso, a gente vai provar, você vai ver. Você tá vendo que já tem uma cremosidade rolando, né? É o amido que vai se soltando e criando essa liga aqui. Olha, aqui tem um restinho, menos de uma concha do caldo. Ele tá cremoso, então eu só vou ver o ponto do arroz, que dependendo a gente nem precisa colocar todo o caldo, tá? Delícia. O ponto dele está um pouquinho antes do que deveria, então isso significa que a gente pode juntar o caldo. Eu vou virar de uma vez porque tem pouco aqui. E agora a gente não vai ficar mexendo até secar. Esse ponto aqui, que parece um mingau, é o ponto que a gente deve desligar. Deixa eu só ver se já chegou no ponto. E a outra coisa que você tem que lembrar é que ele ainda vai cozinhar um pouquinho aqui na própria panela. Então, mesmo que esteja um pouquinho mais duro do que você está acostumado, pode desligar.